Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês nessa nova edição da conferência. Espero que seja muito proveitosa para todos. E é um grande prazer estar aqui com o deputado Otávio Leite, que aceitou o nosso convite, está vindo aqui falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco do todo o trabalho que foi feito para criar essa lei, esses artigos que são tão importantes para não só os investidores, mas principalmente para vocês, empreendedores. Porque eu digo assim, eu sempre comento com todo mundo, sempre me perguntava, né, Cássio, qual que é a maior dificuldade para a gente ter mais investidores anjo? E a dificuldade é que todos os investidores perguntavam para mim, Cássio, ok, vou investir, sei que tem um risco, sei que posso até perder meu capital, mas eu corro algum risco adicional? E a gente falava, olha, na situação que a gente vive, a gente, sim, tem esse risco, né? E hoje eu tenho o prazer de anunciar que a gente não tem mais isso, né, deputado? Então, eu vou deixar as palavras para o deputado, eu queria ouvir um pouco de você, quais são os principais benefícios que essa lei está trazendo, tanto para investidores quanto para empreendedores. Boa tarde a todas, a todos. Cássio, Maria Rita, é uma alegria poder compartilhar mais uma vez desse ambiente que respira-se desenvolvimento. Eu só acredito no futuro melhor para o país, com educação de qualidade e desenvolvimento econômico. O resto vem a reboque. Então, eu tenho procurado me dedicar e tentar compreender o máximo desses meio ambientes e tentar extrair das ideias e dos problemas que se enfrentam aquelas medidas que, no meu âmbito como parlamentar, eu posso empreender para tentar desatar nós. Há cerca de 1 mês e 8 dias, foi sancionada uma lei complementar, Lei 155, entra em vigor no dia 1º de janeiro. Queriam que entrasse em vigor só em 2018, mas conseguimos botar uma emenda no Senado para que entrasse em vigor em janeiro desse ano. Essa lei, ela tem o condão de desatar um problema muito sério, que é exatamente o pontapé inicial, ou seja, permitir que o investidor anjo não se contamine com o eventual inêxito daquela iniciativa da startup. Esse ponto é uma ruptura no ordenamento jurídico muito fértil. E mais, imaginem uma pirâmide, o vértice principal dela é a Constituição da República. Essa lei vem logo abaixo como lei complementar, ela vem no bojo da lei do Simples Nacional. As leis trabalhistas, as leis comerciais, elas vêm como leis inferiores, são leis ordinárias. Então, a gente tem uma musculatura jurídica para enfrentar qualquer discussão eventual que possa se travar no campo do judiciário. Então, eu diria o seguinte, primeiro ponto, vitória fundamental, o investidor anjo, ele está livre para investir através de um contrato de participação, que é uma figura jurídica nova, né? Não havia essa figura jurídica, o contrato de participação, e não é sócio, ele não vai gerir a instituição, ele vai investir tão somente. Ele terá a obrigação de deixar pelo menos 2 anos aquele capital e até 5 anos, ou seja, um somatório de 7, retirar. Isso tudo foi muito discutido com a Receita Federal, foi discutido com o SEBRAE, foi discutido com o Ministério, para tentar conjugar uma série de fatores. Não foi fácil a costura, mas, em síntese, Cássio, eu diria que esses são alguns aspectos fundamentais. Ele não é sócio, as receitas da empresa, elas não são somadas ao investimento, então, o investidor ele aporta o capital, a empresa é uma micro pequena empresa, ela continua com a contabilidade dela, ela vai ter que, naturalmente, ter um campo específico para dizer quanto ela recebeu, mas ela prosseguirá dentro do teto do Simples, 3.600.000, a partir de 2018, 4.800. Então, são esses alguns pontos. Vocês devem ter recebido um pequeno folheto onde tem o teor dessa regra, né, que é muito sintética e que permite não só o investidor anjo, pessoa física, pessoa jurídica, eu fiz questão de colocar, inclusive, os fundos de investimento, para que todos possam realmente exercer um papel empreendedor, porque sem capital não vai. A boa ideia sozinha não resiste, e era fundamental que o país desse um passo nessa direção. O país ainda muito atrasado nesse aspecto. E esse ponto, eu diria que ele realmente traz um horizonte fertilíssimo, né? Uma janela de oportunidades que se abre para o empreendedorismo no Brasil. Eu tenho muita fé que seja uma realidade concreta mesmo. Eu queria complementar, justamente o que o falou, quer dizer, não integrando a base de cálculo da receita, ele resolve um outro problema que muitas vezes os empreendedores enfrentavam, né? Se eu entrasse como seu sócio,
eu desenquadraria você do simples, que é muito complicado para quem está começando, não só pela questão dos impostos, mas por toda a burocracia que isso gera adicional. Então, eu acho que tem um ganho também adicional, além da questão da proteção do investidor, e com isso ter mais capital, é não desenquadrar vocês, empreendedores, desse regime, que é um regime muito importante para quem está começando. Bom, queria continuar aqui perguntando para o deputado, assim, muita gente fala, comenta, pô, não é a lei ideal, perfeita, maravilhosa, talvez não seja o sonho de todo mundo, exatamente. Essa questão do prazo, às vezes houve algumas discussões, mas a gente já tem soluções, quer dizer, se o negócio está indo bem, mas não teve saída, a gente vai converter antes desse prazo de 5 anos, em participação, a empresa está indo bem, acho que o risco já está minimizado, não tem por que não poder converter. Mas queria, assim, até que o deputado compartilhasse um pouco também como é que foi conseguir fazer toda essa tramitação, como você falou, um monte de gente, Receita Federal em cima, enfim, pessoas que tinham interpretações equivocadas. Então, se puder compartilhar um pouco, é importante para as pessoas saberem, entenderem o desafio que é conseguir construir uma lei dessa, o senhor que ficou tão envolvido dentro desse processo, como é que foi isso? Compartilhe um pouco com a gente. O processo de construção de uma lei é muito complexo. Em geral, é muito demorado. Mas, a depender da mobilização, e do conteúdo e da articulação interna, ela pode prosperar com mais velocidade. Lembrem-se que passa pela Câmara, depois para o Senado. Se tem uma frente parlamentar que funciona no Congresso, é a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que congrega parlamentares de vários partidos, de vários estados, da oposição, do governo, e a gente sempre procura atualizar a lei do Simples, aumentando o valor, estabelecendo a possibilidade de novas atividades também fazerem parte e corrigindo. É uma lei viva, como o ministro Afif gosta de mencionar. Então, no bojo desse processo, eu falei, a certa altura, olha, eu tenho um projeto aqui, que é um projeto concebido num trabalho em que a Anjos do Brasil participou diretamente, a Associação das Startups também, o Ministério e por aí vai. Havia um percurso normal desse outro projeto, muito mais longevo, mas conseguimos trazê-lo para dentro desse movimento da frente parlamentar. E, portanto, no bojo da alteração da lei do Simples, conseguimos inserir essas regras, que, como eu disse, estão na estatura de uma lei complementar e, evidentemente, tem, portanto, uma solidez jurídica muito, muito maior. É o produto de esforço coletivo. Eu acho que esse é o fator fundamental, uma bandeira que se abraça, que perpassa todo o tecido político, por mais conflituoso que seja o cenário hoje no país, e que, quando chega no Poder Executivo para sancionar ou vetar, aí tem uma pressão forte para que sancione. O próprio Movimento Anjos do Brasil fez um abaixo-assinado importante com vários atores, isso tudo ajuda, e ficamos muito satisfeitos. É óbvio que não é o suprassumo, mas eu diria que é uma vitória digna não só do aplauso para todos que se envolveram, todos devemos comemorar, mas é algo que deve servir como fonte de inspiração para novas lutas. Excelente, acho que, sem dúvida nenhuma, é uma conquista histórica para o nosso trabalho com relação ao investimento anjo. Como eu falei para vocês, esse realmente era um grande entrave. Todo novo investidor, ou potencial interessado em investir, é a grande dúvida, e muitos deles, eu já ouvi, inclusive, de alguns investidores, falam, não, eu não vou investir nunca no Brasil por causa disso, invisto até lá fora, mas aqui no Brasil não dá para investir. Então, eu acho que realmente a gente passa um marco de virada para a gente conseguir desenvolver. E, para finalizar, deputado, eu queria que falasse assim, ok, superamos esse desafio, mas a gente gosta de desafios. Quais são os próximos desafios? Quer dizer, a questão da regulamentação tributária, o que o senhor enxerga que a gente pode, sim, fazer agora para, além de evitar essa barreira que a gente tinha, para estimular mais pessoas a estarem investindo em startups? Eu, ainda essa semana, fui na Toca do Leão, na Receita Federal, para uma reunião para cuidar exatamente do que eles estão enxergando em termos de regulamentação. Aliás, quanto menos regular, melhor. Mas sabemos que tem a regra brasileira que implica numa incidência de imposto de renda sobre lucro de capital. E, ao investir numa startup, você está investindo para ganhar capital, e essa receita vindoura, ao tempo em que ela se aferir, se incidirá por sobre ela uma alíquota de 15% de imposto de renda. Eu até
tentei, por isonomia, para ver se eles conseguiriam administrar e assimilar que não incidiria, mas a gente sabe que incide, a gente vai ter que fazer um outro caminho. Então, tivemos na Receita. O que vai acontecer? Vai ser editada uma portaria mínima, no qual se definirá um código Y, que servirá para ser utilizado ao tempo do recolhimento no DARF, no documento da Receita, quando do recolhimento exatamente do tributo, na declaração do imposto de renda. Isso é um aspecto que é recorrente, todos os anos eles alteram as regras, inserindo isso, aquilo, corrigindo, mas se colocará para a figura jurídica, né, um campo no qual se inscreverá o quanto essa figura jurídica recebeu a startup, e o investidor também terá que declarar, e é natural que assim o seja. Então, me parece que a regulamentação será muito suave e se dará nesse ponto. Agora, o futuro, olhar para frente, o que a gente precisa para animar mais esse processo? A gente precisa cuidar de estimular a figura do investidor. Nós sabemos que o Brasil tem um potencial maravilhoso, não tem essa cultura, vocês estão fazendo parte de uma semente que cada vez mais ganha corpo, frutos já se vê, mas é preciso irradiar esse espírito empreendedor e esse espírito de investir em coisas que gerem efetivamente emprego, renda e novos produtos, né? Então, a ideia é a seguinte, isso também é objeto de conversas que a gente vem travando com Anjos do Brasil e com outros. Por que não o Brasil instituir na lei que de cada 1 milhão que eu invista numa startup, eu possa pegar 500 e abater do meu imposto de renda? Por que não isso? Isso acontece em outros cenários. Seria uma forma de estimular as pessoas a investirem mais ainda em boas ideias. 2, por que essa isenção do lucro de capital, que existe em vários países, também não se aplica aqui? E aqui se aplica, por exemplo, quem investe em bolsa, investidor estrangeiro que investe em ações em bolsa, ao aferir um lucro de capital, ele não tem um imposto de renda sobre o ganho de capital, por que também não expandir? Então, nós vamos apresentar esses 2 projetos e queremos ver se a gente consegue, com um nível de mobilização maior, andar para frente, né? Porque nós estamos falando de algo que vai gerar receitas futuras, não estamos falando em tirar receitas presentes, nós estamos querendo fazer com que haja mais condições e estímulo para as pessoas investirem. Quando se compra um imóvel, 2 anos depois se vende um imóvel, tem uma mais-valia ali de 100, incide um imposto, mas a lei me permite comprar um outro imóvel para que esse imposto não se incida. Então, o que foi positivo para a economia? Mais giro econômico aconteceu. Por que isso também não se aplicar ao investidor anjo? Então, são algumas ideias, estamos lapidando do ponto de vista jurídico para apresentar projeto, para introduzir no nosso ordenamento, e queremos fazê-lo com esse mesmo espírito que norteou a aprovação dessa lei, com parceria, com vertente suprapartidária, né, com uma bandeira forte, com conteúdo jurídico sólido. O fundamental, Cássio, é que o direito brasileiro hoje tem a figura do investidor anjo como um integrante e de uma maneira bem simples, bem objetiva e garantido aquilo que era fundamental. Ele poder aportar o capital e não ser contaminado depois. Se der certo, deu, se não der certo, não deu. Mas é preciso premiar o risco, porque quanto mais se investir em atividades produtivas, melhor para o futuro do país. Eu acho que, em linhas gerais, era isso. Excelente, deputado. Olha, realmente é um grande prazer estar compartilhando isso com vocês. Eu sei que talvez ainda tenha algumas dúvidas, infelizmente nosso tempo é escasso, mas a gente montou um FAQ, né, as respostas às principais dúvidas que existem, está no site da Anjos do Brasil. Então, quem quiser mais informações, detalhes sobre essa lei. E outra coisa, novidade que a gente vai implementar, inclusive com o apoio do deputado também, de outras organizações, a gente vai fazer isso um trabalho também colaborativo, é criar um modelo de contrato de participação. A gente já tem no site da Anjos, não sei se todos conhecem, um modelo de contrato de investimento, baseado no modelo conhecido de mútuo conversível, que é um modelo mais utilizado atualmente. Mas agora, com essa nova modalidade, a gente vai editar, vai publicar com os nossos parceiros, os escritórios de advocacia que ajudaram a gente, a criar também um modelo desse contrato para facilitar esse processo de vocês, tanto de investidores quanto de empreendedores, né? Lembrando que ele vai ser uma referência, não obrigatória, obviamente, e também para ser, obviamente, personalizado e adequado pelos seus advogados, tá? É só para você ter uma referência de base de como é que se faz um contrato de investimento.
E como o deputado falou, né, a lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro, então a gente espera até lá já ter esse modelo pronto, consolidado e publicado, então é só acompanhar a saída no Brasil, tá bom? Bom, mais uma vez, muito obrigado. O deputado pediu uma salva de palmas aqui para ele e para todo mundo que está nisso. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço imensamente essa oportunidade. Enfim, vamos à luta. O que não faltam são ideias. Quem tiver também alguma sugestão, eu estou à disposição. Otávio Leite, entrou nos Facebooks da vida, aí é fácil comunicar comigo. Avante, vamos lá. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Cássio. Obrigada, deputado.